No último vídeo aqui do canal, que nós publicamos na terça-feira, um giro de notícias no qual falamos inclusive da proposta do Benfica ao Marcos Leonardo, um inscrito aqui do canal, o Manuel Rodrigues, fez um comentário muito pertinente. Disse ele que era importante parar de falar da gestão de Andrés Rueda. E ele tem razão, afinal, como diz um ditado popular bastante conhecido, quem vive de passado é museu. Mas para falar da venda do Marcos Leonardo, sacramentada nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024, é impossível dissociar o que foi feito pela gestão recém-empossada do presidente Marcelo Teixeira daquilo que foi feito alguns meses atrás pelo então presidente Andrés Rueda Garcia. E é sobre a venda de Marcos Leonardo que nós vamos falar a partir de agora, e eu vou tentar explicar para vocês por que eu acho que essas coisas são impossíveis de serem separadas. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e claro, nesse vídeo vamos falar sobre a venda de Marcos Leonardo ao Benfica. O martelo foi batido na manhã desta quarta-feira, a venda em si, no momento que eu gravo esse vídeo, no comecinho da tarde dessa quarta-feira, por volta das 3 horas da tarde, ainda não foi oficializada pelo Santos nem pelo Benfica, mas é questão de detalhes, inclusive os setoristas que cobrem o dia a dia do Santos garantem que o Marcos Leonardo viaja nas próximas horas para fazer exames e assinar contrato de 5 anos com o Benfica. Vamos falar sobre valores, vou dar evidentemente a minha opinião sobre essa negociação, mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você saber quando eu divulgo novos vídeos, já deixar o like para o YouTube impulsionar esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você acha da venda do Marcos Leonardo e, claro, quero te convidar mais uma vez para participar da primeira live aqui do meu canal amanhã às 9 horas da noite. Vamos falar sobre o mercado de transferências do Santos, vamos comentar o primeiro jogo do Santos na Copinha, mas o foco central vai ser esboçar o time do Santos para 2024. Vamos montar os campinhos ao vivo e para isso quero interagir com vocês, por isso a participação de vocês é muito importante. Dito tudo isso, vamos falar então sobre a venda de Marcos Leonardo. Quero começar falando sobre os detalhes dessa negociação. O Santos vende o Marcos Leonardo ao Benfica por 18 milhões de euros, o que dá aproximadamente 96,7 milhões de reais na cotação atual. Reportagens que foram feitas pelo Globo Esporte e pelo UOL, eu vou pegar um mix de informações dos dois portais para fazer um combo de tudo que saiu. Primeiro, uma das matérias diz que, antes é importante dizer o seguinte, o Santos tinha 70% do Marcos Leonardo, 20%, se eu não me engano, é dele, e 10% era da agência que cuidava da sua carreira, a Dodge Sports, né? Em italiano, Dodge significa 12. A agência que cuida da carreira do Marcos Leonardo abriu mão dos 10% que tinha direito para ajudar o Santos. Portanto, o Santos ficará com 80% desse valor. E no improviso aqui, vamos fazer uma conta com o meu celular, 80% desse valor ofertado pelo Benfica, o Santos ficará com 96,7 vezes 0,8, 77 milhões 360 mil reais pelo Marcos Leonardo. E também, agora o Santos garantiu 10% de mais-valia. O que é isso, André? Significa que o Santos ficará com 10% do valor que exceder os 18 milhões de euros de uma venda futura feita pelo Benfica. Vamos simular então um cenário em que o Santos vende o Marcos Leonardo por 20 milhões de euros daqui 2, 3 anos. 20 menos 18, 2 milhões. 10% disso, o Santos ficaria com 200 mil euros de uma transferência futura. E esse valor é importante porque o Benfica é uma conhecida porta de entrada do futebol europeu. O Benfica é mestre na arte de comprar jogadores promissores por um valor relativamente baixo para os padrões da primeira prateleira do futebol europeu e depois fazer um lucro astronômico com esses jogadores. Por exemplo, o Benfica comprou em 2020 no Peñarol do Uruguai o atacante uruguaio Darwin Núñez, titular hoje do Liverpool e da seleção uruguaia, por 20 milhões de euros. 2, 3 anos depois, o mesmo Darwin Núñez foi vendido pelo Benfica para o Liverpool por 75 milhões de euros. Então, nesse cenário, se houver uma transferência dessa magnitude, o Santos ficaria com essa diferença entre o que o Benfica vender lá na frente e o que foi vendido hoje. 10% desse valor, é claro, né?
Agora, entrando no mérito do que eu acho da venda do Marcos Leonardo. Acho que é bom para todo mundo. Primeiro porque a gente tinha todos os sinais há muito, muito tempo de que o Marcos Leonardo não queria ficar no Santos. Ele bateu o pé para sair no meio do ano, ficou um tempo sem treinar, como aquela típica criança birrenta que se recusou a treinar, que ficou contrariado com o não que recebeu da mamãe e queria porque queria sair. O jogador ficou emburrado, fazendo o corpo mole e terminou o ano em baixa. E antes que alguém apareça aqui dizendo: ah, mas você está criticando o Marcos Leonardo porque ele saiu do Santos, deixe de ser ingrato, a primeira coisa que precisa ser dita é que, se você está aqui no meu canal há mais tempo, você vai saber, você vai se lembrar de que eu sempre defendi o Marcos Leonardo. Eu não acho que ele é nenhum Ronaldo Fenômeno, nenhum Romário, Careca, Evair, Edmundo. Não. Mas também não acho que ele era a pereba irrelevante que muitos torcedores faziam, que pintavam nesse jogador, uma nulidade. Um jogador que foi de seleção de base, que por muito tempo salvou o Santos. Em 2021, o Santos não caiu por conta dos gols decisivos do Marcos Leonardo. Mas eu também não posso tapar o sol com a peneira e achar que a reta final do Marcos Leonardo foi um mar de rosas, porque não foi. Assim como tantos outros jogadores, na hora H, quando o Santos precisou, o Marcos Leonardo parou de fazer gols, ele não estava 100% fisicamente e ele se envolveu num imperdoável ato de indisciplina, e não sou eu que estou falando isso. Diversos e diversos portais com credibilidade trouxeram a informação de que na véspera do jogo contra o Atlético Paranaense, em que o Santos, se vencesse, teria escapado do rebaixamento, o Marcos Leonardo chegou atrasado e com sinais de embriaguez. E esse relaxamento do Marcos Leonardo também tem relação com o que foi prometido a ele pela gestão anterior do Santos. E aqui, sem nenhum juízo de valor, são apenas os fatos. Pense comigo. O Marcos Leonardo teve um aumento salarial, segundo consta, para ficar nesse último semestre com o Santos. Uma cláusula foi incluída ali, um acordo foi incluído com o seu staff, de que ele precisaria de uma proposta mínima para sair. Se o Santos ficasse na Série A ou caísse para a Série B, o Marcos Leonardo não teria nenhuma importância para ele. Ele saberia que em 2024 ele não ficaria. A proposta poderia demorar para chegar, mas se chegasse, ele sairia. Então, isso também reflete no desinteresse desse jogador. E é por isso que, assim como o caso do Jean Lucas, em que nós já falamos aqui, Jean Lucas que também está oficialmente vendido ao Bahia, o Marcos Leonardo teve um fim de passagem melancólico. Ele teve bons números com a camisa do Santos, é um dos maiores artilheiros da história do Santos, da história recente, entrou para o top 50 de goleadores do Santos, mas na reta final ele caiu de produção. Seja porque não estava fisicamente bem, seja porque ele estava frustrado por não ter sido convocado para a seleção brasileira, seja por qualquer motivo, por não ter ido para a Europa, mas era um jogador que a todo momento não fez questão de esconder de ninguém que não queria ficar no Santos, fez corpo mole, se envolveu num ato de indisciplina e agora sai do Santos, não sei se pela porta dos fundos, mas a verdade é que não vai deixar saudade nenhuma. Seja pelo seu comportamento na reta final, seja por ter sim estado envolvido no maior fracasso da história do Santos. O Marcos Leonardo não é o único culpado. Afinal, citando outro ditado popular, uma andorinha só não faz verão. Mas ele, assim como todos os demais jogadores do atual elenco do Santos, não os que chegaram agora, dos que tinham contrato com o Santos pelo menos até 31 de dezembro do ano passado, estão todos marcados na história do Santos como os jogadores que fracassaram no projeto de livrar o Santos da maior vergonha de sua história, que é o rebaixamento para a Série B. Em razão de tudo isso, acho que a venda do Marcos Leonardo é bom para todo mundo. Um jogador que não queria ficar aqui vai seguir a sua carreira num clube que é notadamente conhecido por ser a porta de entrada para outros clubes da Europa.
E o Santos, nessa pindaíba danada, com a queda de receita abrupta, precisando enxugar sua folha salarial, arrecadar de forma extraordinária para se sustentar em 2024, vai ficar com quase 78 milhões de reais. E se a gente for parar para pensar que a ideia da presidência, da gestão do presidente Marcelo Teixeira, é ter uma folha salarial que gire na casa dos 6 milhões de reais, 6 vezes 12 dá 72 milhões. Né? Se a gente for considerar o 13º, dá 78 milhões de reais, que é exatamente o que o Santos vai, né, pagar receber do Marcos Leonardo. Então, claro que os números não são exatamente esses, tem outros gastos, né? Mas eu estou dizendo assim, o que o Santos vai receber por essa venda só do Marcos Leonardo já deve dar para quase cobrir 100% do gasto com a folha salarial do elenco que vai ter a missão de trazer o Santos de volta para a Série A. Então, em razão de tudo isso, acho que é um bom negócio para todos. O Santos se livra de uma pessoa que não queria estar aqui há muito tempo, pelo menos desde o começo do primeiro semestre, da virada do primeiro para o segundo semestre do ano passado, arrecada uma quantia grande, que poderia ser maior se não fosse essa cláusula que tirou o poder de barganha do Santos, e agora o Santos vai dar espaço para o Júlio Furti, o nosso imperador, se provar como titular, ter uma sequência que ele tanto pedia e que o campo pedia, e o Santos seguirá a sua vida. Porque, no final das contas, quem gosta mesmo do Santos somos nós, torcedores. Sou eu, é você que está vendo esse vídeo, é você que é inscrito aqui no meu canal, são os milhares de torcedores do Santos que estão na arquibancada todos os jogos, são os milhares de torcedores do Santos que nunca abandonarão esse clube, esteja ele na primeira, na segunda ou na última divisão do futebol. Porque o Santos é uma instituição que é maior do que todos esses jogadores. E o maior patrimônio desse clube, dos clubes em geral, sempre é a sua torcida. E nós não largaremos mão desse clube, não importa onde ele estiver. Essa é a minha opinião sobre a venda do Marcos Leonardo. Fim de uma passagem que teve altos e baixos, mas que terminou de forma melancólica. O que você pensa da venda do Marcos Leonardo? Você concorda comigo? Você discorda? Você acha que dava para vender por mais? Ou você concorda comigo, né, de que essa cláusula que foi assinada na gestão do Rueda tirou o poder de barganha do Santos? Você acha que foi um bom valor? Você acha que o Júlio Furti merece ser o titular do Santos? Comente aqui o que você quiser sobre esse assunto, deixa o like também, confira se você está inscrito, se o sininho está ativado, e reforçando o convite, espero você amanhã às 9 horas da noite para a primeira live aqui do canal, para a gente debater, interagir, falar tudo mesmo sobre o nosso amado Santos Futebol Clube. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.